Olá galera, iniciando aqui uma aula sobre fungos, um grupo de seres vivos extremamente diverso. Então nós temos dentro do reino fungi cerca de 200 mil espécies já registradas hoje e acredita-se que se possa conhecer muito mais conforme avançam os estudos em áreas tropicais como de floresta amazônica. O grupo dos fungos, eles fazem parte de um domínio ainda maior, que é o domínio Eucária, que inclui todos os seres eucariontes. Só a gente lembrar do conteúdo lá da disciplina de biologia do primeiro ano, que são seres que têm membrana nuclear em torno do núcleo, né? A membrana plasmática reveste a célula e a membrana nuclear reveste os cromossomos, o material genético, e esses seres possuem essa estrutura. A grande maioria dos fungos são saprófagos, ou seja, eles se alimentam de materiais em decomposição, eles devolvem os nutrientes ao ambiente ao decompor esses materiais mortos, e muitos têm a atividade mutualista, que é entrar em contato com outros seres vivos, né, viver em contato com outros seres vivos e um propiciar um bom ambiente como o outro, como é o caso para o outro, que é o caso dos líquens, por exemplo. São heterótrofos por quê? Porque eles precisam retirar matéria orgânica de outra fonte, eles não produzem matéria orgânica. Há alguns fungos que são parasitas, mais conhecidos nossos, os que geram problemas em humanos, como o pano branco. Mas há a ferrugem asiática, que gera doença em plantas como a soja, né? Aqui não é uma folha de soja, mas serve de exemplo. Há fungos parasitas que geram mortandade em anfíbios, em formigas. Então há fungos que são parasitas, mas a grande maioria das espécies não são saprófagos. E há ainda, foram descobertos há pouco tempo, fungos predadores, capazes de predar, se alimentar, matar um ser vivo, né, para alimentação. Que é uma hifa fúngica predando um nematóide. Nematóides são pequenos verminhos que podem viver em água ou em solo. Então, um negócio que a gente se assusta, mas isso é a nível microscópico, né? E isso pode ser utilizado por nós. Então, pesquisadores fizeram alguns testes, aliás, inúmeros testes, e conseguiram utilizar destes fungos com a técnica, né, de injetar ele, de inserir ele na dieta do animal, né, de ruminantes como bovinos, e esses fungos serem combater parasitas, né, que esses nematóides podem gerar inúmeros parasitoses nesses seres, né, são vermes. E, curiosamente, eles podem ser utilizados para o bem, né, para o nosso bem, esses predadores. Eles presentes nesse esterco diminuem a quantidade de nematóides no solo e, consequentemente, diminuem a reinfestação desses animais. Então, um estudo bem interessante. O linkzinho aí, se vocês digitar técnica de esterco com fungos, vocês vão encontrar uma reportagem bem legal. Quanto à importância ecológica dos fungos, a gente tem eles como decompositores, então são detritivos, saprófagos. Então, se não fossem eles, a matéria orgânica ia demorar muito mais para ser decomposta e voltar para o ambiente. Então, ciclos que são mais lentos de devolução da matéria orgânica ao ambiente geram prejuízos. Por quê? Porque essa matéria que fica sobre o solo pode gerar contaminações, podem diminuir a riqueza de diversidade no próprio solo, né? Então, isso é um processo natural e importante. Os fungos, a maioria deles, quando a gente fala de processos de proliferação, né, deles se espalhar, eles podem se reproduzir por esporos, que é a liberação dessas pequenas estruturazinhas que são levadas muitas vezes pelo vento ou por animais e vão parar em novos lugares para colonizar novos ambientes. Esses esporos, eles são produzidos em estruturas reprodutivas, né? A gente tem sempre o exemplo dos cogumelos aqui, mas existem outros também, outros tipos de fungos. E esse cogumelo, que são os que nós mais conhecemos, são corpos de frutificação. Há embaixo do solo ou no substrato, onde ele está fixado, como na madeira, hifas que formam um micélio vegetativo, que é quem está realmente se alimentando, né? A parte do fungo que está retirando nutrientes. E essa parte superior é quem se forma para a produção
desses esporos que são as estruturas reprodutivas. Quanto ao tipo de fungo mutualista, um exemplo muito interessante e muito importante para nós são os fungos que formam micorrizas. Então, micorrizas são agrupamentos de fungos mais raízes de plantas que auxiliam as plantas a conseguir retirar uma maior quantidade de nutrientes do solo. Esses fungos arbusculares aqui que formam micorrizas são extremamente importantes para algumas plantas, alguns grupos de plantas se desenvolverem. Sem eles, elas não conseguem se desenvolver. Então, os fungos eles se alimentam liberando determinadas substâncias no ambiente que decompõem matéria orgânica ali. E isso fica solubilizado, fica dissolvido em água. Então, enquanto ele retira determinados nutrientes, a planta também consegue extrair esses nutrientes daquele local e ambos se beneficiam da relação ali e proteção naquela área do solo. Outro exemplo de fungos que têm relação mutualística são os líquens. Então, eles interagem com algas, por exemplo, um dos exemplos é com algas, mas há também com cianobactérias, e formam uma camada que reveste o tronco das árvores. Todos devem conhecer líquens da nossa região, é comum. Agora, na época de período de estiagem muito seco, esses líquens ficam escamando, morrem, né? Mas quando inicia-se as chuvas, os esporos presentes ali no ambiente fazem com que eles voltem a se proliferar e ficam vivos, né? Conseguem se espalhar pela superfície. Então eles estão ali se alimentando, retirando nutrientes da casca morta dessas árvores, né? Da superfície morta dessas árvores. Há os fungos parasitas, como eu citei o exemplo da ferrugem asiática, e eles têm esses austórios que eles vão penetrando para dentro da folha e conseguindo solubilizar, né, liberar essas enzimas digestivas aqui e retirar nutrientes e açúcares presentes na folha, que leva, né, com o tempo, à morte da folha. Provavelmente vocês estavam olhando com mais afinco essa imagem do lado aqui. Os parasitas também podem, esses fungos parasitas, que não são os mesmos, né, é importante a gente destacar, também podem atacar seres humanos. O pé de atleta, frieira, é um exemplo. Então, os fungos na nossa alimentação, falando de coisa boa, então eles podem ser utilizados como alimento direto. É claro que nem todas as espécies, porque muitos têm substâncias tóxicas, mas alguns, como shiitake, champignon, são cogumelos que são comestíveis, e outros são utilizados em queijos extremamente caros, né, extremamente valorizados, né, são muito domesticados para ser utilizados na indústria. Então é um processo de seleção muito grande que se passou ao longo das décadas e até séculos. Então, outro caso é o uso de leveduras para a produção de pão e também de bebidas fermentadas. Então, o fermento é um tipo de fungo, a levedura. É um indivíduo unicelular e a presença dele na massa, que é rica em glicose, né, em amido, né, que são junções de glicose, faz com que quando ele se alimenta dessa glicose, ele produza gás carbônico. Por isso, quem já viu fazer pão, vê que vai se formando bolhazinhas de ar. E essas bolhazinhas de ar ocorrem devido à formação, à fermentação da massa. O pão, quando ele é formado, ele também tem um pouquinho de etanol, que quando ele é assado é evaporado, né? Mas até ele tem um cheirinho mais azedinho, né? Que é um cheiro alcoólico no processo de fermentação, decorrente do processo de fermentação. Então ele é utilizado nas bebidas também, as bebidas fermentadas, elas utilizam essas leveduras. Então a gente pode ver que os fungos e o conhecimento sobre os fungos, eles foram extremamente importantes para o desenvolvimento da indústria ao longo do desenvolvimento da humanidade. Laticínios, né, como iogurtes, também se utiliza muito de fungos para processos de fermentação. As primeiras atividades são justamente sobre esse uso dos fungos no nosso cotidiano, e aí a gente passa para a segunda parte, que é uma parte que eu considero muito interessante, que são as características dos fungos.
Então, os fungos eles são formados por hifas. Então, os hifas são os prolongamentos dos fungos. Elas podem ser septadas ou cenocíticas. Septadas, quando elas têm divisórias, septos. Septo é divisão. Cenocítica, quando ela não apresenta divisão entre as estruturas. Como que a gente sabe que são várias células? Devido à presença de vários núcleos aqui. Os fungos eles formam um micélio que é o corpo vegetativo, e há o micélio reprodutivo, né, que é o corpo reprodutivo. E o corpo frutífero, que se forma em muitas espécies acima do solo, ele é a estrutura utilizada para a reprodução. Na prática, identificar essas divisões é um pouquinho mais complicado. Aqui uma foto de microscópio, em que a gente tem que ampliar bastante as objetivas do microscópio para verificar se há divisórias dentro das hifas, para saber se elas são septadas ou não. Há tipos distintos de fungos, como a gente viu lá no início, a diversidade de espécies faz com que sejam muito diferentes. Então as famosas orelhas de pau, as comas, né, em ascos, os cogumelos, que são basidiomicetos, alguns aqui comestíveis, aqui leveduras ampliadas, né, que elas são unicelulares, cada uma célula. E aqui as famosas verrugas de batata, né, que são determinados fungos que geram essas verrugosas nas batatas, que geram prejuízos econômicos. Então, os reinos eles são divididos em filos, e entre os filos aqui eu vou citar 5 filos de fungos. Essa classificação ela tem variado bastante nos últimos anos, então vou pegar o que é mais comum, que está disponível nos materiais que são utilizados para o Enem. Então, os quitrídeos ou Chytridiomycota são principalmente aquáticos, é um filo de fungos que tem muitos que vivem em ambientes aquáticos ou muito úmidos, e seu micélio é cenocítico. Então, só para relembrar, as hifas não têm divisórias aqui, né? E eles têm esporos móveis e flagelados. Então é só a gente lembrar que, para ele se reproduzir, né, ele tem esporos flagelados, similar a um espermatozoide, mas é claro que não é um animal, é um fungo. Mas esses esporozinhos conseguem se mover, e para eles se moverem eles precisam de água, né? Então aqui há um ciclo bastante complexo sendo mostrado, mas basicamente na estrutura reprodutiva, né, no corpo reprodutivo, ocorrem meioses sucessivas, né, processo de divisão sucessiva, onde de dentro dos esporângios são liberados esporos que são alados, são flagelados, né? Alados voam, flagelados, tem flagelos. E esses zoósporos, né, porque conseguem se mover como um animal, eles vão se fixar em determinado ambiente e produzir um novo gametófito, que é um novo fungo jovem, né, que daí vai ter a fecundação entre outros gametófitos. Um outro filo bastante numeroso é o dos zigomicetos, ou zigomicota. Ele possui hifas principalmente cenocíticas, mas tem exemplares que são septados. Uma característica principal, né, o exemplo mais comum é dos que formam fungos, formam mofos em pães e frutas. Então aquele pozinho que é solto, que a gente sempre fala que não pode comer, não pode ficar respirando, aspirando o ar próximo desses fungos, aquele pozinho são esporos que são liberados já pelo fungo que já está se alimentando ali e já se reproduzindo. Então esses esporos, se eles caem na sua garganta, por exemplo, eles podem até se desenvolver, né? São raros os casos, mas ocorrem infecções fúngicas em garganta, pulmão, pela presença desses esporos que chegam lá. Então eles são um pozinho que se libera facilmente, e aqui uma imagem ampliada para a gente entender como é que são esses esporos. São bolotinhas muito pequenininhas que são liberadas no ar, também produzidos em gametângios. E quando se tem essa diferença de cor aqui para representar, é para mostrar que determinadas hifas, elas vão ter algo parecido quando a gente compara com animais, com característica sexual de masculino e feminino, mas em fungos a gente não chama assim, a gente fala de um positivo ou negativo. E quando essas hifas com características distintas se juntam, se unem, elas têm aqui uma reprodução sexuada para a liberação dos esporos.
Os glomerumicetos, né, ou do filo Glomeromicota, nem todos os livros trazem essa classificação, mas é uma classificação que alguns autores gostam de utilizar para se referir aos fungos micorrízicos. Há uma dificuldade em registrar como ocorrem os processos reprodutivos, mas uma das coisas que se sabe é a liberação de esporos, muitas vezes vegetativos, ou seja, que não é necessário uma fecundação de hifas para se liberar no ambiente. O outro grupo, o ascomicetos, quando a gente fala de asco, a origem da palavra significa saco, bolsa. Então o filo Ascomicota tem hifas septadas e até mesmo seres unicelulares, e essas espécies de ambiente aquático e terrestre também. Elas formam as bolsinhas que algumas espécies até explodem, estouram para jogar para mais longe esses esporos para colonizar mais ambientes. Em algumas espécies ela forma tipo uma tacinha, em ambientes bastante úmidos, e esse é o grupo mais numeroso que se conhece, uma maior quantidade de espécies na natureza. Então forma um asco, uma bolsinha que se forma dentro desse copo, dessa taça. E o grupo dos basidiomicetos, ou basidiomicota. Então, as hifas aqui, a maioria são septadas, e eles têm a formação do basídio. Então, todo cogumelo, aquele que a gente chama de cogumelo, são basidiomicetos. Os basidiomicetos, eles formam os esporos na base do cogumelo, lá em cima, por debaixo. Então, se você passa a mão em um cogumelo em um período já fértil, reprodutivo, ele vai liberar um pozinho. Esse pozinho são os esporos, e esses esporos são produzidos a partir das hifas, reprodutivas aqui do micélio reprodutivo. Então, como eu disse, essa classificação é complexa. Eu falei de alguns dos grupos que estão nas principais classificações. Eles são seres aparentados a nós, animais, mas muito distantes, são de um outro reino. E essa classificação vem sendo alterada conforme avançam estudos de genética, estudo das características reprodutivas, e se conhece mais. Muitas dessas espécies elas não conseguem se reproduzir em cativeiro. Quando você tira ela do solo, ela não consegue reproduzir. E isso gera dificuldades de estudos para seres microscópicos. Aqui as atividades da segunda semana então, são direcionadas a esses conteúdos. Então tem algumas questões aqui que eu gostaria só de retornar para comentar, que é o seguinte: quando a gente fala aqui da composição do corpo dessas hifas, a gente tem que lembrar que os fungos eles foram classificados há algum tempo como plantas. Então por que eles não são plantas? Porque eles não produzem o próprio alimento, são heterotróficos e não autotróficos. Eles têm parede celular, assim como as plantas, só que as paredes celulares elas armazenam substâncias que não são as mesmas, não é celulose. Então há fungos que armazenam, por exemplo, quitina, que se acumula, que quitina é uma substância que está presente, por exemplo, naquela carapaça de siris, de vários crustáceos. Então, galera, esses seres são extremamente interessantes e importantes para a manutenção dos ecossistemas. Sem eles, o ciclo de nutrientes no ambiente seria muito mais lento, e provavelmente a diversidade animal também seria menor, a diversidade vegetal seria menor por variações da quantidade de alimentos no ambiente. E a gente tem que respeitar a biodiversidade e, mais que tudo, entender como é que funciona para poder ter argumentos válidos do que a gente pode, o que a gente não pode, e como a gente pode viver melhor com o ambiente, beleza? Qualquer dúvida, só me mandar mensagem. Até mais, gente.